Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpriu o que diz e que sacrifica o próprio Filho e me faz vencer e ser feliz. Aleluia. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que é amante da palavra de Deus e que está começando mais uma semana, mais uma jornada de batalha. Eu quero te convidar e te oferecer nesta manhã aquilo de mais precioso que existe, que é a palavra de Deus. E vou estar dedicando para essa semana, para a sua vida, o que está escrito no livro de Josué, no capítulo de número 3, e o que contém do texto bíblico no versículo de número 8, que diz assim: E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Assim, uma semana, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer, é imprevisível, que a palavra de Deus diz que a gente não pode acrescentar um côvado aos nossos dias. Mas a palavra de Deus, ela vem em nossa direção nesta manhã, neste início de semana, como uma palavra forte, uma palavra forte, uma certeza de que, embora eu e você, a gente não tenha a capacidade de previsionar o que pode ocorrer pela frente, mas Deus nos garante que Ele será comigo e com você da mesma forma que foi com Moisés. Será comigo e com você da mesma forma que foi com Josué. Josué, neste momento aqui, ele estava muito preocupado, ele estava muito apreensivo, porque ele tinha diante dele uma responsabilidade muito grande de introduzir o povo na terra prometida por Deus. Já pensou que responsabilidade? Moisés tirou o povo lá e já estava agora próximo de se cumprir aquela missão, e a responsabilidade era de Josué. E tinha diante dele um obstáculo muito grande, uma cidade chamada Jericó, uma cidade que era uma fortaleza praticamente intransponível na visão dos seus construtores.
e dos seus moradores, dos que ali habitavam. A muralha era larga, profunda e muito alta. Josué, diante daquilo, certamente preocupou, e não sem motivos, né? Talvez você esteja preocupado com essa muralha que você tem que transpor essa semana. É provável que tenha diante de você uma muralha. Olha, deixa eu falar para você, Deus, Ele é simples, muito simples. As coisas no Evangelho são muito simples, apesar de tem pessoas que complicam muitas coisas, né? Tem grupos de pessoas que vivem de complicar as coisas. Então, cria muito obstáculo para colocar diante de você, dizendo que é difícil acessar a Deus. E muitas vezes criam tais obstáculos com proveito próprio, por interesses econômicos e financeiros. Olha como Deus é simples. Deus falou para Josué: Josué, você vai rodear aquela cidade, aquelas muralhas, durante determinado período. Você vai fazer exatamente como eu estou te dizendo e vai dar tudo certo. Você vai rodeá-la com todo esse povo, mas calado. Não vai fazer alvoroço. Não vai fazer nenhum estardalhaço. Vai só rodear. E eu creio que quando Josué começou a rodear aquela cidade, o povo da cidade ficou espantado com aquilo. Porque eles viam aquele povo rodeando e viam que não era pouca gente, não. Então eles ficaram espantados e começaram ali a se atemorizar. Primeiro dia. Segundo dia, a mesma coisa. E foi crescendo o temor naquele povo ali dentro. E a preocupação. Terceiro dia, creio que chegaram a imaginar que o povo tinha pirado de vez. Esse povo enlouqueceu. Mas o que eles não sabiam é que Deus, ele tem o controle de todas as coisas e conhece os fundamentos do universo, porque foi Ele que pôs lá os fundamentos no universo. E aquela região onde eles lá construíram aquela cidade, aquelas muralhas, aquela cidade, aquelas muralhas estavam edificadas sobre um lençol freático. E não precisa se entender muito de engenharia civil ou de geologia para entender que essa não é uma boa região para se fazer uma construção, principalmente com aquele porte. Não é seguro. Hoje nós temos equipamentos de alta tecnologia que a gente consegue detectar o solo sem precisar muito esforço. A composição do solo não precisa de muito esforço. A gente tem equipamentos tecnológicos que nos dá uma radiografia disso
pouco tempo. Mas aquele povo, sem saber, havia colocado, disposicionado os fundamentos daquela muralha bem acima de um lençol freático. E esse lençol freático, ele é água envolvida por uma membrana que contém a água ali, que detém a água ali. Quando Deus fala para o povo rodear o local durante 7 dias, agora imagine você, aquele povo fazendo aquele percurso, marchando como Deus deu ordem, como foi a ordem do Senhor, abalando a estrutura daquele terreno, todos os dias, a ponto de haver deslocamento de água, de massa de água. E no dia exato a membrana se rompeu. E a Bíblia relata que a construção, ela desceu como se fosse num processo implosivo, dinamitado, e ficou o solo limpo. Porque numa derrubada daquelas alvenarias de pedra, uma eventual derrubada daquelas alvenarias de pedra, ia requerer um esforço humano muito grande, de muitos dias, se utilizando de mão de obra de muitos homens. E depois iria ter que gastar muito mais tempo para retirar as calícias, os detritos. O povo passaria com dificuldade. Olha, o maior feito da engenharia civil dos últimos tempos é o Eurotúnel, que liga a França à Inglaterra, passando por debaixo do mar. É considerada a maior obra da engenharia civil dos últimos tempos. Esse feito supera essa considerada tão grande obra da engenharia civil dos últimos tempos. Porque a Bíblia relata que a muralha desceu e que o povo passou sem grande esforço. E a cidade foi entregue na mão de Josué. O povo já estava assustado, atemorizado, psicologicamente já derrotado. E aí Josué conquistou aquela cidade e passou. Eu sei que nessa semana o meu inimigo, o seu inimigo, ele que é arqui-inimigo de Deus, vai tentar obstacularizar os seus planos, os seus projetos, a sua caminhada nessa semana. Mas assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, é assim que Deus é comigo e com você. E essas muralhas, elas vão ruir, vão ser implodidas. E eu e você vamos passar vitoriosos, em nome de Jesus. Deixa eu abençoar a sua vida.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de vós o seu rosto. E que o Senhor te dê paz. Boa semana para você. Beijo no coração.